Estricto Sem Filtro. Você está ouvindo o Estricto Sem Filtro, o podcast para falar sobre coisas não acadêmicas que rondam o universo acadêmico. Quer ajudar a fazer o Estricto crescer? Contribua com qualquer valor pelo Pix, estrictosemfiltro@gmail.com. Ele também está na descrição. Oi, gente, eu sou a Alana. E eu sou a Anaína, e hoje a gente vai conversar sobre um tema bem legal, que é, será que a gente pode namorar e se formar? A gente ouve muito por aí, inclusive no Dia dos Namorados, editores de conteúdo saem fazendo dicas de como fazer para ter um relacionamento e estar na pós-graduação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Alana? Exatamente. O que chega de pergunta para mim sobre isso, olha, desde o início da doutoranda, eu recebo perguntas assim: ai, tudo bem se eu namorar e fizer doutorado? É possível levar as duas coisas? E ainda depois que eu me separei, o que eu recebi de perguntas assim: você se separou por causa do seu doutorado? E aí? Essas e outras perguntas nesse episódio do Estricto Sem Filtro hoje, né, Alana? Vamos responder tudo, vamos conversar. Eu tava procurando, não tinha lembrado da palavra, mas o que me aparece muito nas caixinhas é conciliar. Acho que a galera tem muito essa... Como conciliar o relacionamento com a pós-graduação? Como conciliar a pesquisa e o trabalho? Como conciliar... Exato. E aí, eu não sei pra ti, Alana, mas eu tenho uma visão muito, assim, de que é como tudo que a gente decide fazer na vida, né? Se a gente quer ter... Por exemplo, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero dormir, quero me alimentar bem... A gente tem que se organizar para fazer o rolê acontecer. Eu acho que é muito mais sobre o querer do que conciliar, não sei. É que eu acho que quando a gente fala conciliar, eu não gosto muito de usar essa palavra para relacionamento. Por exemplo, assim, eu consigo conciliar vida social e trabalho. Eu vou conciliar uma vida fitness com alimentação saudável mais vida acadêmica. Agora, um relacionamento, para mim, assim, não é... Ai, gente, vocês não estão vendo essa cena, mas a Amora acabou de subir no colo. Amora, como conciliar a vida de mãe de pet com o podcast? Pois é, essa é outra questão, assim, para se conciliar. Quando a gente adota um pet, a gente tem que pensar, né, na responsabilidade daquilo. Mas, assim, relacionamento, eu vejo assim, você tá ou você não tá. E um relacionamento é muito mais, assim, do ser do que o que fazer. Pelo menos é assim que eu vejo. Será? Então, assim como tu vê? Não assim, sei, tô pensando agora. E claro, assim, eu vejo que existem, óbvio, né, num relacionamento amoroso, ações que a gente precisa tomar para fazer dar certo, para os dois sentirem suas necessidades atendidas. Mas eu acho que é muito mais do ser, porque assim, quando você coloca dessa forma, eu acho que você consegue atravessar momentos difíceis, momentos de ausência, porque assim, eu sou essa relação. Vocês não estão vendo a cara dela de apaixonada, gente. Vocês estão perdendo. Bonitinha. Vai lá. Vai lá o quê? É isso? Achei que ia terminar. Eu entendo isso que tu tá falando, essa forma de ver. Eu acho que ela vai de encontro um pouco em como eu vejo, mas eu tenho uma opinião, talvez um pensamento que é mais assim, é um trabalho, assim, no sentido de que dá trabalho, não no sentido negativo, mas que realmente é uma coisa que tu tá se implicando. Se você quer estar nesse relacionamento, vai ter demandas do outro que tu vai ter que atender, não vai ser tudo sobre você, não vai ser tudo sobre o seu tempo, não vai ser tudo sobre a sua pós-graduação, vai ser sobre o seu e daquela outra pessoa, ou outras, né, que pode ser fluido, assim, né? Sim. Mas eu não gosto muito daquela ideia, às vezes eu vejo que é muito assim, tipo, a pessoa pra estar comigo, ela tem que entender que eu não sei o que. Não, ela tem que respeitar que blá. Parece que assim, desconsidera um pouco que quando tem eu e a outra pessoa, aquilo que a gente cria é uma terceira, parece, né? Um terceiro espaço, uma terceira pessoa, assim, Mas parece. por isso que eu digo que é essa questão do sou. Agora eu sou essa relação, porque não sou mais eu, não é mais o namorado ou namorada, ou namorados, mas a gente é essa relação agora.
Então, eu acho, assim, eu coloco isso num status maior do que atividade. Aham. Não é Sabe? uma coisa só que dá para fazer e check, né? Exatamente. É uma coisa que atravessa outras questões. É verdade, mas aí, a partir disso, eu acho que tem que ter essa disposição. Eu acho que é mais sobre disposição de fazer as coisas funcionarem, as outras coisas junto, dentro, né? E menos sobre conciliar, assim, por mais que tem... Sabe? Acho que às vezes a gente concilia a agenda uma da pessoa, da outra pessoa, a gente vai conciliando os eventos. Agora o relacionamento, ele tá realmente em outro lugar que a pesquisa ocupa, né? A pesquisa não ocupa esse lugar. Não ocupa esse lugar. E assim, eu falo claramente, por exemplo, sobre o término do meu casamento. Assim, não, gente, não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver com a pesquisa. Muito pelo contrário, eu acho assim que era algo que ele achava legal e me apoiava e que eu fazia assim, mas foi por motivos totalmente diferentes disso. E tem uma coisa que eu aprendi e que eu levo agora para o meu relacionamento atual, é que, na verdade, são duas coisas. A primeira delas é que amar, né, estar em um relacionamento amoroso, tem muito de servir. Amor é serviço, assim, não é só sentimento. E dentro da relação, assim, tem que ter um espaço grande em que meu namorado o bem-estar dele é minha prioridade, mas ao mesmo tempo o meu bem-estar é prioridade dele também. Então isso leva a gente principalmente à compreensão. Sim. Então, assim, acontece assim de num sábado eu preciso trabalhar na tese, então assim, não vai ter a minha atenção, a gente não vai ter esse tempo juntos. Mas tudo bem, porque isso faz parte do que eu preciso para o meu bem-estar. Assim como de repente ele precisa trabalhar num fim de semana e ok, é bom para ele. E assim, meu Deus, o meu casamento ele terminou por motivos de, meu Deus, após assim, coitada, não teve nada a ver com isso. Absolutamente nada. Foram por motivos assim que até hoje tem um pouco de dificuldade de entender, mas assim, foram questões realmente assim mais assim comuns de relacionamento, assim, mas nada. Sim. Deixa após. Eu também sou muito pró essa visão do amor como uma ação. E não só como um sentimento. Eu acho que esse amor romântico que ele é vendido nos filmes, nos livros, por aí, nas propagandas, publicidades, é muito sobre esse sentimento, né, que move as coisas. Eu já acho que são as ações que movem o amor, assim. Eu acho que são as ações, aquilo que a gente vai fazendo, vai construindo, que mantém o amor aí, né? Porque a gente pode amar algo e decidir não fazer nada com aquele amor, né? Você pode amar uma pessoa e decidir não se implicar na relação. Não, e são assim, coisas diferentes. O que tu falou agora resume muito assim o que foi o meu casamento, que era isso. Isso era algo. Eu vou falar abertamente, se eles estiverem ouvindo, pode se defender, gente, né? Vamos lá. Defenda-se no post do Stricto Senso. Do Stricto Senso. Não leva pra sua terapia. Pega o podcast e leva pra sua terapia. Exatamente, mas era assim, a gente chegou a fazer terapia de casal um tempo, e a conclusão sempre era a seguinte: eu estava passando fome no relacionamento. Porque ele daí pegou exatamente esse ponto. Não se cultivava. Eu sempre via pessoas de fora da relação sendo super bem tratadas, sendo tratadas com atenção, recebendo isso que a gente está chamando aqui de serviço, mas não exatamente serviço, sabe? Tipo, olha, lembrei de ti. E aqui dentro era sempre aquela coisa, tipo, tá, parece que assim, já que você... Tá garantido, né? Tá garantido, tipo, aqui não interessa, sabe? Isso era algo que acontecia muito. E, nossa, esse é um aprendizado, assim, que eu inverti completamente na minha relação atual, que é assim, a primeira pessoa que importa é ele. Depois a gente passa para as próximas, que afinal de contas a gente não tá junto para ficar junto, para ter objetivos de vida em comum. Então, você tem que cultivar o que tá dentro primeiro. Isso também foi uma coisa que eu aprendi muito na terapia. Assim, essa ideia de meio que abraçar e aceitar
e deixar muito claro isso. Eu saí de um relacionamento agora, né? Mas sempre foi muito claro isso dentro do Sim. relacionamento. Sempre falei muito sobre isso. Que o meu amor, ele não é incondicional. Muito pelo contrário, meu amor é condicional. Depende das condições que estão sendo apresentadas, depende de como eu me sinto, depende de quais e como as minhas demandas estão sendo atendidas. É claro que assim, né, gente, de forma bem realista, né? Porque a gente não pode ficar projetando as nossas necessidades no outro, claro que não. Mas todo relacionamento, a gente está sempre aprendendo e ganhando coisas no relacionamento, né? E agora a gente pode sair, quem sabe, um pouquinho do relacionamento amoroso, mas vamos pensar na orientação, né? Eu tô ganhando, meu orientador tá ganhando. Aqui no estricto, eu tô ganhando, a Alana tá ganhando. Perfeito. Até a relação de seguidor no Instagram, eu tô ganhando, quem tá me seguindo tá ganhando também. Eu acho que não querer olhar para isso é perder uma dimensão, assim, é tentar deixar muito abstrato uma coisa que não é tão abstrata assim, né? A gente consegue mapear, é possível tu entender muito bem o que tu tá ganhando nessa relação e o que tu tá perdendo, né? E se essa conta tá fechando. Sim. E sabe que tem uma corrente, às vezes uma corrente teórica, isso é um papo de acadêmicas, né? Mas assim, lá. é uma corrente, vamos colocar assim, filosófica de Instagram, tá? Filosofia de Instagram. De grandes contas, agora eu lembro assim mais, a primeira pessoa que me veio à cabeça é a Lara Nesteruk, que é uma nutricionista que ficou super famosa, na verdade, não somente pela nutrição, mas ela tem um jeito que amiga, todo aquela dela que fala umas coisas. fala umas A coisas. gente não tá fazendo apologia a ela, Não. a gente não concorda com os posicionamentos. Não, Quero deixar claro. Exatamente, é sobre isso que eu vou falar, porque ela, assim, me saltou muito aos olhos quando ela começou a falar sobre casamento, sobre a teoria do ninguém sai. Não, sair não é uma opção. Sair não é uma opção, e sair não é uma opção, e sair não é uma opção. E eu lembro que por um tempo, assim, no meu casamento, eu tinha isso muito na minha cabeça. Não, tipo, é pra sempre. Afinal de contas, né? Teve ali um voto na frente de todo mundo, se assinou um contrato, não, então agora é pra sempre. E ela fala que pratica muito isso, mas assim, gente, né, vamos assim, calma com essa alegoria de Instagram, vamos ter calma com esse conceito. Primeiro, porque, gente, nem ela tem controle sobre o que ela tá fazendo. Porque, assim, ela não sabe se o parceiro dela também é da linha do ninguém sai. Porque aí, nessa linha, né, óbvio, você tem duas pessoas, assim, por exemplo, eu e a Naína, a gente diz, ó, ninguém sai do Estricto Sem Filtro nunca. A gente vai gravar esse podcast até morrer. Não, e vai virar uma obrigação. Eu sempre acho que qualquer lugar baseado na obrigação e na falta de opção não tem espaço para o prazer. Eu acho que o prazer, ele entra quando passa a ser uma escolha, né? Exato. Um relacionamento é uma escolha diária, não no sentido de você trazer isso, digamos, para pegar algo como uma ameaça. Não é uma ameaça, mas é uma verdade. E na vida acadêmica também, eu vejo na pós-graduação, eu acho que esse pacto de que ninguém sai, muita gente assinou esse pacto, quem sabe, sem racionalizar. Porque parece que todas as violências, qualquer merda que acontecer, com orientação, grupo de pesquisa, qualquer coisa violenta, assim, em níveis... realmente, assim, que quando a gente vai lendo os relatos, eu mesma já passei por muita situação difícil, assim, mas parece que sair não é uma opção. E por que, gente? Da onde é que a gente tira esse pacto, né? Mas é exatamente o que a gente estava falando no podcast com a Agatha, é a gente chegar a 60% de um livro ruim e você ter que terminar o livro porque terminei. E assim, então essa filosofia do sair não é uma opção, assim, eu vejo que ela tá ganhando um corpo muito grande, assim, principalmente em quem, assim, fala de marketing, influenciadores, e assim, fica aqui a minha contribuição ao contrário disso. Óbvio que, assim... Eu acho que tem a ver muito também com o momento religioso que a gente tá passando, momento né? religioso, perfeito. E, gente, assim, vamos lá, comprometimento... aí, mais uma vez, traçando um paralelo com a vida acadêmica. Assim, pode ter certeza, você pergunta para qualquer orientador. Todo mundo vai preferir um doutorando, um mestrando comprometido do que um cego disciplinado. Porque aí, assim, eu tô comprometida com a causa, eu sou camiseta, vamos lá, vamos fazer funcionar, vamos com paixão fazer isso aqui. Porque a disciplina vai deixando aquela coisa morna e por obrigação, né?
Exatamente, exatamente. É, uma coisa que eu acho que pode acontecer sim, para não ser assim muito poliana, é que eu acho que a pós-graduação estricto ela nos oferece muitas ferramentas e muito material de aprendizado de si. Então, acho que a gente aprende muito da gente, a gente aprende muito das coisas que a gente gosta, do que a gente não gosta. O nosso tempo é muito valioso, né, Alana? A gente estava falando esses dias isso no WhatsApp. O nosso tempo na pós-graduação estricto é muito valioso, é um tempo valiosíssimo, assim. Ele custa caro. Ele custa caro, porque o tempo todo, se tu não tem uma boa gestão, uma boa administração do teu tempo, quando tu quer, tu vai ter uma coisa para fazer. Essa é a principal, acho que o maior pressuposto da pós-graduação estricto é isso. A hora que tu parar, tu vai ter uma coisa para fazer. Tu sempre tem alguma coisa para fazer. Bizarro. E isso pode, sim, trazer para dentro de um relacionamento, para dentro dessa questão da escolha, alguns requisitos a mais, né? Que quem sabe a gente não tinha antes e a gente também vai querer estar com alguém ou com alguéms cujo tempo também valha, né? Que a gente sinta que está valendo esse tempo que a gente está dedicando. Faz sentido? Faz total sentido, total sentido. Inclusive, aqui fica o recado para o namorado. Se marcar de vir aqui, você venha. Você venha, fica em direta. Fica direta. Porque eu acho que isso sim pode acontecer. De, por exemplo, o mestrado e doutorado, se tudo der certo, são pelo menos 6 anos. Exato. Gente, 6 anos. Eu vou até dar mais uma ênfase. São 6 anos. É muito tempo. E a gente muda muito. É um divisor, assim, são 1000 divisores de água. Acho que não tem. Eu não consigo, eu não me reconheço nas coisas que eu pensava quando eu entrei no mestrado. Meu Deus. Imagina tu tentar segurar nessa lógica de ninguém sai um relacionamento e que o relacionamento não acompanhou essas. Às vezes isso acontece muito, né? Não é só a pessoa que não acompanhou, porque, claro, isso não tem como, mas o relacionamento ele precisa acompanhar essas mudanças, né? Exatamente. E eu acho que nesse ponto, até assim, mais ou menos tem a ver com o quadro falar, mas é nesse ponto que aí, assim, depende, né? Tem muita gente casada que me segue. Eu acho que é um perfil muito parecido com o perfil de quando eu comecei a doutoranda, né? Então tem muita gente casada me seguindo. E aí, muita mulher sobrecarregada me seguindo. E que não aguenta mais e tal. Então, assim, daqui a pouco, o que pode acontecer? A gente tá mudando muito, porque realmente são 6 anos. Eu fiquei, assim, muito impressionada com a penúltima banca de doutorado que eu assisti, foi de uma amiga minha, colega de orientação, e ela falou, quando eu entrei aqui, minha filha era um bebê de 2 anos. E agora eu tô terminando o doutorado e ela já é uma estudante de 6 anos. E, então, assim, meu Deus, a vida anda muito nesse tempo. E uma coisa que é importante, a gente realmente a entender o valor do nosso tempo, eu acho que é um dos principais aprendizados que eu tenho nessa jornada acadêmica. E assim, se a vida da pessoa que está com você, a pessoa pode ter tido outro gosto, vai para outra atividade, está fazendo outra coisa, ou está fazendo a mesma coisa. Mas essa pessoa tem que mudar, pelo menos, na medida de te dar o suporte necessário. E aí a gente volta para aquela história de colocar quem está ali dentro de casa com você como prioridade, né? Acho que também é legal a gente pensar que tem diferença entre entender e respeitar, né? Porque realmente o mundo acadêmico ele é uma bolha, né? E por mais que a gente tente transpor e explicar e mediar essa compreensão, existe um limite que a outra pessoa ou quem a gente está se relacionando precisa entender que nem tudo ela precisa compreender. Quem sabe realmente não vai chegar nesse nível de compreensão. Mas tem que respeitar e, sobretudo, respeitar o que a pessoa está falando sobre a sua experiência. Digo a pessoa que está na pós-graduação, né? Sim. Isso é muito difícil porque é uma coisa que, por mais que a gente estabeleça limites, e isso eu posso falar, quem sabe, de experiência própria, a gente estabelece limites, a gente pode comunicar e tal, mas existe um nível onde a gente não pode exigir o que tem que ser voluntário. Acho que é um nível de compreensão assim que cabe à pessoa querer, né, isso ou conseguir se abrir para isso, e isso não tem como exigir. Tem coisas que não dá para exigir, assim. Exato.
E a gente precisa aprender a mapear o que é isso que não dá para exigir, sabe? E aí, ou tentar ver em outras relações, isso serve para orientação também, sempre fazendo um paralelo aqui com a vida acadêmica. Perfeito. Aprende o que você pode exigir, o que você não pode exigir. O que você não pode exigir, se é a sua necessidade, busca fora. Assim, claro, né? Por exemplo, relacionamento que é monogâmico, ajusta as coisas. Não sei, talvez não seja isso, mas eu sempre acho que todo relacionamento ele é feito por si, assim, né? Todo relacionamento é um relacionamento próprio. Então, cada um vai ter as suas regras, ou não regras, que também acaba sendo uma regra, né? Mas às vezes, eu sinto vontade, sei lá, pedalar. E o meu companheiro, a minha companheira não gosta de andar de bicicleta. Beleza, você pode buscar isso em outras relações, né? Em outras amizades. Eu não gosto muito disso de relacionamento em si mesmado. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter as minhas facetas assim mais atendidas. Isso é possível. Agora, se isso tem que vir do relacionamento para você, aí tem que colocar um limite, né? E aí é isso, acho que entra a coisa da escolha. Sim. E tem uma coisa também que me perguntam muito, e assim, eu lembro até que foi a gente já falou sobre isso, porque, meu Deus, como tem gente, assim, da nossa faixa etária, como tem gente separando ou separada. E aí sempre, mais uma vez, né, a culpa recai sobre a pós. E algo que eu sempre, assim, tento chamar para a razão é que a gente, assim, infelizmente nós somos adultos, não é fácil, justo na nossa vez ficou difícil pra caralho. Então, assim, é um momento de vida acontecendo. Então, assim, tira a pós disso e veja, assim, os problemas com a luz sobre os problemas. Muitas vezes a pós não tem nada a ver com isso. Ou seria um problema por causa de situação financeira, ou seria mesmo uma incompatibilidade de objetivos de vida. Gente, a vida tá acontecendo, tem gente tendo filho, tem gente se mudando, sabe? A vida acontece aí sei lá, dos 25 aos 45, vamos colocar assim. É um momento... Na astrologia tá acontecendo o retorno de Saturno. Perfeito, perfeito. São várias mudanças, né? Muita coisa acontecendo. Eu também acho que, às vezes, a gente tem essa tendência, né? De contar umas mentiras para si mesmo, né? De querer acreditar que é uma coisa assim, e realmente é algo convincente, às vezes, e a terapia me ajuda muito nisso, de ver o que é de verdade e o que é imaginação criativa, porque eu sou muito criativa também para encontrar justificativas da minha cabeça, assim, é muito importante realmente conseguir separar após disso. Após ou o trabalho, porque aí... E um ponto que eu até anotei aqui, mas eu deixei passar, que tu trouxe, é da carga, né? Dessa carga mental, das questões de gênero no relacionamento, que eu acho que dá todo um outro podcast. Mas, por exemplo, em pessoas que... Em todos os relacionamentos, né? Mas, sobretudo, em relacionamentos heterossexuais, a gente já parte de uma desigualdade de gênero, né? Sim. E é desesperador, né? Ver os relatos e como a coisa se constitui. E mesmo não só... Tem essa parte muito interna também, que é da mulher achar que precisa, né? Dar conta de tudo, sentir que precisa, que é responsável. Isso não é nada consciente, né? É muito inconsciente. A gente... É todo um processo de desconstrução para conseguir se perceber, né? Nesse lugar. Sim, mas já pergunta para um homem home officer se ele fica no dilema lavo roupa ou sendo para trabalhar. Ou lavo roupa porque tem sol. Não, gente... Ou se ele se sente culpado de contratar alguém para lavar. Exato. Essas são questões muito nossas. E dentro das relações, elas se reafirmam o tempo todo. E eu acho muito importante poder dialogar sobre isso, principalmente quem está em relacionamento hétero, por exemplo, mulher e homem, poder dialogar sobre isso, porque é uma desigualdade que já vem dada. Mesma coisa para relacionamentos de raça, né? De raça diferente. Sim. Tudo a gente tem que estar ali, né? Tudo vai atravessar, não tem como... O relacionamento, que eu quero dizer assim, o relacionamento ele não é um mundinho em si mesmo. Ele faz parte de um contexto, né? Que vai envolver todas as outras relações, todas as questões da pós-graduação, o trabalho, dinheiro, sei lá, valores, né? Isso foi uma coisa que tu me trouxe bastante, a questão dos valores, os princípios, os objetivos, tudo atravessa o relacionamento. Se fosse simples assim, não é, né? Por isso que não é tão simples
essa escolha de amar, né? Quando a gente escolhe dentro de um relacionamento. E assim, escolha pra mim, assim, é o termo perfeito, perfeito. E, gente, não é só sentimento. O sentimento, assim, eu vejo que ele hoje, assim, ele é a faísca. Assim, ele é ok, é o que faz você dar o start. Mas, eu acho que até vou trazer essa questão dos valores que eu te falei. Porque, assim, os valores, hoje eu coloco, assim, como aquelas questões que são inegociáveis pra mim. Então, assim, se o relacionamento ele não puder contar com isso, ele não tá bom pra mim. E aí a gente tem um problema. E no meu relacionamento atual, foi engraçado que foi meio sem querer. Eu tava ainda muito abalada. Então eu acho que, assim, por estar muito abalada, eu já cheguei falando: olha, porque pra mim tem que ser assim, porque tem que ser Isso assim. aqui não, isso aqui não, isso aqui não. E assim, eu fui muito enérgica nisso, mas aí, por outro lado, ele também foi muito enérgico. Então, assim, olha, pra mim é assim, assim, assim. E o meu objetivo pra um relacionamento, não sei qual é o teu, mas o meu é esse. Aí eu, tá bom, tá bom então, ok. Aí temos um relacionamento então. E desde então, a gente mantém constantemente, assim, vamos colocar assim, reuniões estratégicas de alinhamento. Mas assim, a gente tá constantemente conversando sobre isso, sobre esses objetivos, de forma a caminhar, né, em direção a eles. E assim, eu lembro que no meu eu tinha o doutorado como nosso objetivo. Tipo assim, isso é por nós. Mas isso não estava alinhado com ninguém. Isso era só meu. Então eu acho que isso foi muito que pegou na tua relação também, que é assim, tá, para onde a gente está caminhando? O que dá para negociar nisso aqui, o que não dá? Então beleza, vamos. E aí a gente começa a tomar ações. Gente, é gestão de projeto. Tem duas coisas que agora tu trouxe esse meu relacionamento que são muito importantes, que existe uma versão nossa idealizada que a gente tem da gente mesmo e existe a versão real. E tem gente que tem essa versão idealizada mais próxima da sua versão real e tem gente que tem isso mais distante. Então esse é nosso trabalho individual, dentro ou fora do relacionamento, conseguir alinhavar a idealização que a gente tem de si e quem a gente é. Eu acho que nisso entra também o aprendizado de si, que eu falei da pesquisa, né? Porque às vezes a gente se compromete com coisas que a nossa versão idealizada ia curtir, mas que a nossa versão real não tá querendo aquilo, sabe? Então, isso é muito prejudicial no relacionamento, porque a outra pessoa tá contando com a sua palavra, né? Exatamente. E isso também existem coisas que são diferenças que agregam e existem coisas que são incompatíveis. E é muito importante conseguir mapear. E assim, nisso também, eu sou professora de... Vamos para essa área, né? Mas eu dou aula de direito de família e sucessões também. Adoro. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, para minhas alunas, é que no Brasil, e não sou eu que estou falando, existem vários estudos que mostram, né? A gente tem um tabu muito grande para falar sobre dinheiro e sobre morte. Então, por isso que, por exemplo, decidir regime de casamento é um tabuzão. Parece que a pessoa não se ama, parece... Tudo que envolveu dinheiro, mapeamento, lista, ou ferramenta de gestão, por exemplo, a pessoa vai morrer e vai para quem? Né? Qual que é o regime que vai ser melhor para, sei lá, se a gente quiser abrir um negócio juntos, coisas assim... parece que tira dessa ordem do amor romântico e aí o amor se desfaz. O amor que a gente nutre no Brasil, que a gente acredita, ele é muito frágil, né? Sim, ele é totalmente... É só o sentimento. E qualquer atitude concreta mata o sentimento, mas, gente, não tem nada a ver. E aí que eu acho que vou fechar aqui trazendo para a coisa da pós-graduação, que vamos responder sobre como conciliar. Alinhando muito, conversando, falando dos seus horários. Toda vez nas assessorias eu falo para as pessoas, quem mora, se tem gente na casa que mora com você, você precisa falar, olha, das 7h30 às 8h eu estarei trancada, alinhamento. E eu acho que tem muita gente que tem medo de partir para esse alinhamento, porque o amor é frágil. Ai, maravilhoso. E dá medo de ver o que vai acontecer com o relacionamento, sabe? E aí fica lidando com isso sozinha mesmo, meio que fazendo a pesquisa quando dá, não consegue priorizar nenhuma das outras coisas porque tem medo de colocar isso em jogo, sabe? Sim. E, nossa, esse pisar em ovos é algo que eu vivi muito. E, gente, assim, só tem um prejudicado nesse modo de viver.
que é você. E, exatamente, muitas vezes, por que a pesquisa fica com o tempo que sobra, né? Por que fica com o que a gente consegue fazer com o jogo de cintura? Sendo que, às vezes, com 40 minutos bem priorizados, a gente daria conta, né? Exatamente, exatamente. E isso serve para tudo também. Assim, eu sempre falo nas assessorias, por exemplo, horário VIP. A pessoa até sabe, meu horário VIP é esse, mas usa para lavar roupa. Mas assim, e tudo bem, mas a prioridade é essa no momento, né? Eu acho que e para o relacionamento também. E não significa que não é prioridade no momento, que não vai ser feito em algum outro momento, né? Por exemplo, tem situações em que o relacionamento pode ser que não seja prioritário, mas isso tem que estar alinhado com a pessoa que está ali. Sim. Né? Tem que estar sendo dialogado. Vamos para os quadros? Tu tem mais alguma dica aí de como conciliar? Sim, passou rápido. Nossa, passou muito rápido. Gente, né? Estamos tentando, né? Vivendo, tentando. Boa sorte. Mas, assim, o recado, a gente tentou trazer um recado otimista, assim, de ver as coisas de forma mais prática e de colocar mais uma vez, eu acho que é o que a gente sempre tenta fazer aqui, a pós-graduação sendo aquilo que acontece enquanto todo o resto acontece junto. Perfeito, perfeito. Gente, viver é pesquisa experimental, né? Não tem jeito certo. A gente só vai saber se rolou quando estiver no fim da vida, eu olhar para trás e pensar, mergulho, não mergulho e tal, mas o negócio aqui, tudo que atravessa a existência humana, acredito que é na experimentação. Não tem muito como pegar amostragem, não sei o que, por mais que tenha pesquisas que façam isso, cada pessoa só tem uma vida para viver, né? Por mais que tem fé, tem crença, mas a gente não volta com a mesma consciência, se for o caso de voltar, ou sei lá, independente da crença, eu quero dizer, a existência que a gente está vivendo agora, uma vez só, né? Esse dia, uma vez só. Muito louco. Se pudesse voltar já com o título de doutora. Já ia facilitar muito. Faz direito, amiga, quando a gente se forma em direito e pega uma... Brincadeira. Vamos para os quadros, então. É raro, mas acontece muito. Amiga, é raro, mas acontece muito. Gente, isso eu trago de uma experiência de trabalho e que eu tenho respondido muito para alguns seguidores que me perguntam, tá? Vou contar uma historinha breve, mas vocês sabem que eu sou servidora pública. No serviço público acontece muito de você cair em um cargo de gestão, assim, meio de paraquedas, pelo simples fato de que não tem mais ninguém para ocupar essa posição. E aí eu lembro de um diretor muito querido que a gente teve lá, e ele falava algo do tipo assim, que a gente precisava dar uma chance para essas pessoas, porque afinal de contas, a gente não, no serviço público você não tem nenhum Pelé. Quem entende de futebol aqui deve entender o que ele quis dizer, mas ele queria dizer assim, que o Pelé era bom em uma coisa e em outra, e isso era raro. Eu lembrei, eu acho que o Pelé era bom nas duas, tanto com a perna esquerda quanto na direita, ele batia pênalti das duas pernas. Acho que era isso. Desculpa aí se não for, gente. Ok. Mas aí, muitas vezes, vem seguidores me perguntar na caixinha assim, o meu orientador não estabelece os prazos direito pra gente seguindo o trabalho, não tá marcando reuniões estratégicas, não tá respondendo as coisas no prazo, não tá me ajudando no andamento do meu projeto de pesquisa. E aí eu falo a mesma coisa. Gente, os orientadores não necessariamente são Pelés. Às vezes eles chegaram nesse cargo porque eles são muito bons academicamente, não necessariamente eles entendem sobre gestão de tempo, gestão de projeto. Isso acontece muito, às vezes eles são acadêmicos maravilhosos, absorvam esse conhecimento, mas assim, eles não vão saber usar o Trello, eles não vão saber entender, muitas vezes, assim, qual seria uma cadência legal para fazer reuniões. Para isso, contem com assessorias acadêmicas. Nossa, perfeito. Eu gosto de falar assim, de fazer uma lista de tudo que você espera da orientação. E aí veja o que você consegue buscar fora e deixa para a orientação só aquilo que pertence à orientação mesmo, que eu acho que tem muito mais a ver assim com te dar um suporte teórico, metodológico da pesquisa, assim, sabe? É relacionado àquela pesquisa, mas não a gestão, às vezes, da sua vida, sabe? Então, assim, dá para aprender fora sobre gestão do tempo, é uma habilidade altamente desejável que você desenvolva. Então, é isso, é raro, mas acontece muito.
É isso, e eu só quero contribuir aqui, porque, inclusive, não é nem, às vezes, não é nem questão do orientador não ser bom naquilo. Mas, por exemplo, o meu orientador, ele leva a pesquisa de uma outra forma. Para ele é uma experiência. Meu orientador é filósofo, ele é todo. Sim. Ele era das biológicas, largou tudo, foi fazer filosofia. É um cara que mora na praia em Garopaba. Então, Que assim, eu figura. chegava, eu queria prazo. Eu tinha que convencer ele do meu prazo, assim, porque para ele, não, ele, sotaque argentino, assim, não, Naína, isso aí, você vai indo, você vai vendo, é uma coisa muito. Imaginem, eu neurótica do jeito que eu sou. Então é isso, assim, sou eu quem tem que estabelecer o prazo, é para mim, porque a pesquisa é nossa. Exato. Né? Então veja aí, se for da sua necessidade, como, por exemplo, é minha necessidade, mas eu estabeleço, eu mesma, né, faço um cronograma, e eu nem fico batendo esse cronograma com ele. Eu vejo, tem gente que eu sigo, a gente segue, por exemplo, no Instagram, volta e meia, eu vejo, assim, que as orientações é tipo assim, não, tem que bater um cronograma com o orientador, faça uma reunião urgente com o orientador, veja, não sei o que. Só que nem todos os orientadores estão disponíveis para uma reunião urgente. Eu, por exemplo, não tenho isso na minha orientação. E com a minha co-orientadora também não, que inclusive vai ter a ver com o que eu reservei para falar hoje nesse quadro também. E sabe que com o meu orientador, ele é muito mais na linha do teu também, né? Ele é super tranquilo. Ele só me pergunta, assim, às vezes, como é que tá, sabe? Assim, em momentos aleatórios. Uma coisa que pode ajudar quem tem orientador assim também é que eu tenho para mim que, assim, de vez em quando, sei lá, de 15 em 15 dias, eu mando para ele por WhatsApp, assim, nada de planilha nem nada, porque eu já tentei e teve que não funcionava. Eu mando para ele, assim, uma listinha, assim, de follow-up. Ó, tô fazendo isso, tô fazendo isso, tô fazendo isso, tá bom? E normalmente tá ótimo. Claro, exatamente. Eu não. A Alana é essa pessoa do WhatsApp, né, gente? Eu não trabalho com WhatsApp. Ainda bem o meu orientador nem o WhatsApp tem. É nesse Meu nível. Deus! Então, é sobre isso. Muito bem, já vou falar o meu. É raro, mas acontece muito, que tem a ver também. Que é o orientadora não conseguir ler o texto no momento. E eu vou narrar também a situação, que é a seguinte. Eu qualifiquei, né, 16 de dezembro. Aí, ressaca de qualificação, não sei o que, chegou janeiro, comecei a escrever, fechar ali o primeiro capítulo, eternamente fechando, né, o porra do primeiro capítulo, mas estamos aí. Aí até encontrei a minha co-orientadora, foi muito bom, a gente definiu algumas coisas, mas aí fechou. E eu pensei, então até final de março eu vou escrever, vou mandar e tal. E já seria essa semana, inclusive, que eu queria mandar para ela. A gente está em 23 de março. E aí a última vez que a gente se encontrou, que foi num almoço do grupo de pesquisa, que inclusive foi muito legal, fazia muito tempo que eu não participava de um. Aí ela já estava toda assim para todo mundo, gente, eu só consigo ler coisa depois da metade de abril. Então, assim, haverá um limbo. E essas coisas acontecem, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Eu, por exemplo, vou começar o segundo capítulo, vou tocando para frente. O que a gente não pode é meio que ficar à mercê do prazo de leitura da pessoa, porque a pesquisa é nossa responsabilidade, né? Quem vai ter que entregar a pesquisa lá na data, no prazo, vai ser a gente. Então, assim, isso acontece muito também, às vezes até o orientador cobra, pode ser que tenha um monte de cobrança, mas aí você manda e a pessoa não consegue ler. Por um mês e pouco, essas coisas, elas acontecem, tá? Não pode ficar também sendo... não sei, eu tenho um pouquinho de... Por mais que, às vezes, dá para cobrar e tal, eu não gosto muito desse tipo de gente que é orientada e que é meio chata, que fica enchendo o saco, porque... Cara, a pessoa... Quem faz, por exemplo, instituição pública, não é pra gente que eles devem satisfação, né? Exato. Então, tipo, vamos aprender a lidar, né, com a coisa. Nem tudo é sobre a gente o tempo todo. Perfeito. Próximo. Isso, vamos pro pode indicar. Pode indicar. Bora, então. Eu trouxe uma indicação que tem a ver com algo que eu tenho falado bastante na doutoranda, no que diz respeito à escrita científica, que é sobre construir uma narrativa interessante, sabe? Não somente algo em forma de relatório, mas assim, uma narrativa, gente. Isso faz diferença na hora que seu texto cai na mão de um revisor, né? Então, assim, é uma escrita interessante. E aí eu trouxe aqui um conto, tá? Para ser rapidinho de ler e que para mim, assim, não posso não ter lido muita coisa na vida, eu acho, perto de tudo que a literatura oferece, mas para mim, até hoje, o melhor conto que eu já li.
que se chama A Última Pergunta. É de um escritor russo que viveu nos Estados Unidos, que se chama, espero estar acertando a pronúncia, Isaac Asimov. E ele escreveu muito, assim, é muito futurista a escrita dele, assim, os contos são todos futuristas. Ele é o autor do Eu, Robô. Ah, que legal. E esse conto acha no Google, assim? Fácil? Sim, já vou deixar para quem no post, né, para quem for ouvir o episódio. Acha muito fácil, tá? Tem vários sites, assim, ele é um conto curtinho até. E, gente, observem a narrativa, porque, assim, certamente você começa a ler, você não vai parar até o fim. E eu acho que faz parte também de aprimorar nossa escrita científica, ler outros gêneros, porque a gente vai esquecendo disso, a gente vai esquecendo de como se lê, de como se escreve. E esse conto, assim, é fabuloso. Muito Perfeito. mesmo. Eu tô passando por esse aprendizado também agora na minha tese, assim, porque acho que a tese tem um pouco essa pegadinha, né? Tipo, uma pegada mais assim de é a nossa obra, parece uma coisa um pouquinho mais. E artigo, às vezes, tem que ser, quem sabe, um pouco mais objetivo e tal, mas para a tese, agora eu tô. Isso que eu tô chamando de a última camada, que é dar uma polida no texto, assim. A edição, né? E é cansativo pra caramba, né? Eu acho muito mais cansativo do que fazer a parte mesmo, coletar as informações e fichar, não, isso aí eu vou. Agora, essa parte onde tu tem que estar com meio que a cabeça meio também... tu tá escrevendo, uma coisa assim um pouquinho... Agora Gente, eu tô fazendo de 15 em 15 minutos, assim. Sim. Eu adoraria poder pagar alguém pra fazer, mas infelizmente. Sim. Queria ter uma editora. Muito bem, gente. Eu vou indicar uma série, é um reality show da Netflix que chama Jovens Famosos e Africanos. Eu comecei a assistir ontem e eu achei muito legal, porque é assim, um reality daqueles meio bobinho, onde muita gente rica, tipo, carros e tal. E eu acho bem interessante para desconstruir essa imagem ignorante que a gente tem aqui de pensar em África e pensar pobreza e morte e gente sem água. Acho que a gente é muito ignorante ainda sobre tudo que representa aquele continente e o reality passa na África do Sul. E aí é muito massa, assim, tem uns perrengues e realmente são pessoas famosas, assim, e elas têm essa consciência política também de tentar mostrar para o mundo que eles não são só terceiro mundo, assim. Ai, que ótimo. E também tem essa narrativa bem reality show, assim, muito interessante. Eu tô adorando, tô rindo um monte com os perrengues, é uma coisa meio Kardashians, assim, sabe? Fica a indicação, gente. Jovens, famosos e africanos. Adorei. E nosso último quadro, Vamos Dali. Vamos dali. Vamos Dali. Bom, o que você acha que dá pro pessoal ir Dali? Tá, lembrando, né, que esse quadro tem a ver com o tema do nosso episódio. Então, assim, vamos falar sobre relações amorosas. Gente, eu acho que uma coisa que me atrapalhou muito na separação foi o lugar que eu colocava o doutorado dentro da relação. E eu dei uma pincelada sobre isso, né, durante o episódio agora. Que eu colocava, assim, o doutorado como um objetivo dos dois, assim. porque isso é para nossa vida. Então, isso é por nós. Tudo tinha a ver com aquela relação. Hoje eu vejo muito diferente. É óbvio que o doutorado ele está fazendo parte, né, vamos colocar assim, dessa terceira pessoa formada pela relação. Então, assim, óbvio que eu preciso do suporte do meu namorado em vários momentos, né? A gente conversa sobre isso, só que assim, eu mudei muito essa visão porque o doutorado ele é um objetivo meu. Ele é meu, ele é aquela parte, assim, tá a Alana ali fazendo um doutorado. Quando eu terminar, vai ser legal para mim, vai ser legal para a relação, para nós dois, perfeito. Só que isso diz respeito de aonde eu quero chegar. Porque quando eu me separei, gente, assim, eu dei uma pirada legal em relação ao meu doutorado. Porque ele perdeu sentido. Só que o doutorado é meu, afinal de contas. Então, assim, repense. Se você tá indo por esse caminho, repense. O doutorado é seu. E dentro do contexto de uma relação. Isso. Legal. Para mim, a minha experiência é completamente diferente, acho que também porque o teu antigo relacionamento foi muito longo, né? Foi e muito começou o doutorado na vigência dele e tal, mas para mim,
Eu passei por 2 términos durante o relacionamento, ou durante o relacionamento com o doutorado, no caso, né? O meu doutorado, acho que é meu relacionamento mais longo, tirando o meu antigo analista, que foi meu relacionamento mais longo. Então, assim, parece que... E eu lembro que tu teve essa preocupação, né? Quando eu tava na fossa e tal. E pra mim sempre foi muito claro que, tipo, não, a coisa que mais faz sentido pra mim é meu doutorado. Parece que é o meu, assim... Eu tô me preparando pra quando terminar também. Abençoando muito esse término, né, do doutorado, porque eu não aguento mais, ao mesmo tempo eu amo. É aquela coisa meio assim, né? Todo dia não aguentando, mas aguentando. Mas eu acho muito importante mesmo conseguir separar e também integrar, né? Acho que não tem receita também, mas é uma coisa importante para se pensar. Uhum. E que vai de encontro também, a gente está muito alinhada com o meu Vamos Dali, que é um alinhamento de expectativas. Tanto de expectativas quanto do mundo dos fatos. Assim, por exemplo, eu quero implementar uma nova rotina de estudos, eu vou ter que bater ela com as pessoas que moram comigo. Ou se, por exemplo, eu estou num relacionamento e a gente tem um costume de conversar o dia todo por mensagens, por exemplo. Tem uma coisa que eu fiz nos últimos tempos, que foi, eu ativei um modo no meu celular que a partir das 9 da noite até as 10 da manhã eu não recebo notificações. Então, é maravilhoso. É maravilhoso. Então eu só vejo o WhatsApp quando eu entro e tal. E na época eu tava namorando e eu alinhei e falei assim, olha, não vai ter mensagem de bom dia. Por exemplo, sabe? É uma coisa pequena, mas se a pessoa vai sentir falta, então tudo tem que ser alinhado, assim, né? Eu vou começar uma rotina, vou fazer um bloco de não sei o quê. O que significa a coisa do bloco? Até hoje eu recebo perguntas na caixinha de gente que faz pós-graduação e não entende o bloco de tempo. Então imagina a pessoa que tá fora da pós-graduação, que tá só no relacionamento com você. Então, assim, é muito importante conseguir alinhar e perguntar, né, se a pessoa espera alguma coisa a partir disso. Você coloca a expectativa, olha, eu espero que por 45 minutos você não entre no quarto, não entre no escritório, né? Eu acho que é muito importante poder alinhar mesmo. E é isso. Sabe que, falando sobre alinhamento, eu lembrei agora de um exemplo maravilhoso da Geisa, do @cérebrotdh. Ela é casada com um doutorando também. Até, claro, isso eu acho que já facilita muito, porque, né, ambos têm noção de como é a rotina de um doutorando. Mas aí, assim, eles têm em casa um escritório só, né, para os dois, que é um apartamento pequeno. E aí, assim, quem tá em trabalho focado fica dentro do escritório, quem não tá, fica fora. E aí, quem tá, tipo assim, num modo não perturbe total, eles têm uma lâmpada que acende pra fora do escritório. E se a lâmpada tá acesa, achei sucesso. Sucesso, maravilhoso. E é isso que, por exemplo, pra quem ouviu e questionou assim, mas como será que meu namorado iria receber gente? Bad news. Como é que vai ser conversado sobre outras coisas da vida se não dá pra dialogar sobre isso, né? Não, gente, sério, eu acho que hoje, daí, assim, em resumo, pra mim, assim, um relacionamento que, assim, não vai sobreviver ao doutorado. Gente, não sobreviveria a milhões de coisas, porque, assim, gente, é um trabalho que a gente tá fazendo, é um trabalho de pesquisa. Obviamente, é uma jornada bem profunda, assim, de muito autoconhecimento, de muita reflexão, assim como alguns outros trabalhos também são. Perfeito. Então, né, tem que sobreviver aí, tem que conseguir falar sobre isso. Exato. E se não sobreviver, faz um velório bonitinho, abençoa. E existe vida depois. Exatamente. É isso, gente. Temos. É isso. Temos. Um beijo.